Fala aí pessoal, tudo bom? Prazer, eu sou o Nélio, sou sócio da Nord Investimentos e eu sou também um dos responsáveis pela Nord Liberta, que é o nosso braço de planejamento financeiro aqui no grupo. A gente está chegando no final do ano e é nesse momento que direto a gente começa a receber um bocado de perguntas sobre PGBL, Previdência Complementar, se dá para usar isso para a gente pagar menos impostos, obviamente também como fazer isso, né? Então esse vídeo está aqui para responder essas dúvidas. Esse assunto ele sempre gera muitas dúvidas e a ideia aqui desse material é poder te dar essa resposta de uma maneira bastante prática, bem objetiva. A gente montou aqui um simulador e nesse simulador a gente já usou as tabelas mais recentes para o próximo ano e com isso a gente consegue te dar essa resposta. E o simulador considera exatamente aquilo que você responder, mas muitas das vezes a gente vê que o problema são as informações que foram inseridas. As pessoas têm muita dúvida do que deve colocar ou não nessas respostas. Então aqui nesse vídeo a gente vai te explicar isso. E ele vai ficar dividido em capítulos também para facilitar a escolha do que você quer assistir. No primeiro bloco, o primeiro capítulo, eu vou explicar como funciona a conta do imposto de renda e por que um investimento em previdência complementar, por exemplo, pode reduzir o quanto você tem que pagar de imposto. Depois, no segundo bloco, eu vou passar aqui pelas dúvidas mais comuns do que colocar em cada campo do simulador ou também no preenchimento da sua declaração de ajuste. Principalmente porque o que a gente pergunta no simulador é o mesmo que tem na declaração de ajuste anual. E no bloco seguinte, eu vou listar aqui 3 perfis de exemplo que eu vou fazer o planejamento de aposentadoria e tributário como se eu estivesse atendendo um cliente de verdade. Se eu tivesse sentado com a pessoa, o que eu ia avaliar e o que a gente ia considerar. E por fim, para a gente poder concluir, além de te dar acesso ao simulador, nesse bloco final também vou falar um pouquinho mais da parte conceitual, teórica e também dar algumas dicas de como trabalhar o produto Previdência na sua carteira de investimentos. E para quem não conseguir mudar de capítulo porque está vendo o vídeo em algum dispositivo que não tem aí essa funcionalidade de avançar, a gente também vai colocar aqui na tela a minutagem e o segundo para você poder avançar manualmente para assistir só aquela parte específica. Assim esse conteúdo vai ficar bem fácil e bem objetivo para você poder aplicar isso na sua vida financeira. Então vamos lá! Todo ano você vai informar para o Estado os seus dados financeiros e eles vão te devolver falando o quanto que você tem que pagar de imposto. Mas você não paga imposto exatamente sobre o valor que você ganhou. Na verdade, você vai pagar em cima de um valor que a gente chama de base de cálculo. O Estado chega nessa base de cálculo partindo sim da sua renda bruta tributável e aí dessa renda bruta eles vão tirar os descontos. Então, o que sobra é a base de cálculo, que seria a renda bruta menos os descontos, tá? E aí você vai pensar comigo, se eu quero pagar o mínimo possível de imposto, eu quero que a minha base de cálculo seja a menor possível. Por isso, para eu diminuir a base de cálculo, eu quero que o meu desconto seja o máximo possível. E adivinha só, os valores que você investiu numa previdência complementar podem ser usados para aumentar esse desconto. Por isso que todo mundo fala que dá para usar sim previdência para pagar menos impostos. E claro, já relembrando aqui que não é tudo que você investe em previdência que pode ser descontado. Esse valor vai ter um teto de 12% da sua renda bruta tributável naquele ano. Então agora vamos lá para as dúvidas mais comuns do que considerar em cada campo do nosso simulador, ou que nem eu falei antes, da sua declaração de imposto, que são os mesmos campos. Um dos valores que entra no bloco de desconto é o quanto você pagou de previdência oficial naquele ano. Isso seria basicamente o INSS, se você for CLT, ou então o quanto você recolheu num regime próprio, que são aqueles RPPS que a gente chama se você for um servidor público. Se por acaso você não contribui com nenhum dos dois, infelizmente não vai ter como aproveitar do benefício de previdência complementar para reduzir o seu imposto devido. Então, nesse ponto, infelizmente, a gente não vai poder te ajudar e esse vídeo pode não ser tão útil para você. Mas se você der um like aqui e se inscrever no canal, eu garanto que você vai ter um monte de conteúdo de investimentos que esses sim vão poder te ajudar bastante. Porque no final, o que importa é te ajudar a formar mais patrimônio para o seu futuro e tranquilidade da sua família. Mas se você também quiser continuar assistindo, até para poder ajudar alguém próximo ou só por curiosidade mesmo, é muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no resto do nosso conteúdo. Então voltando, supondo que você contribui sim com uma previdência oficial, vamos ver o quanto você paga de contribuição para a previdência oficial naquele ano. Se você abrir o seu demonstrativo de pagamento, seu holerite, por exemplo, você vai conseguir ver naquele mês o quanto que você pagou. Se você trabalha como CLT, a gente também vai conseguir te ajudar a calcular isso. É só você marcar que tem 13º salário e o quanto é sua renda tributável mensal. Com isso, a gente chega num valor estimado, que vai aparecer também para você confirmar no formulário um pouquinho mais para frente. A gente vai considerar que todo mês a sua renda foi aquela mesma
durante o ano todo. Mas obviamente, tá, que a gente sabe que nem sempre vai dar o mesmo valor todo mês. A ideia daquela conta ali é simplificar. É comum também que a renda das pessoas tenha uma alteração ao longo do ano. Então, para fazer a conta certinha mesmo ali na vírgula, o ideal seria você pegar todos os seus demonstrativos mensais e somar o quanto recolheu de previdência oficial. Novamente, no CLT, vai ser o INSS mesmo, tá? E aí você coloca o valor correto no campo quanto recolheu de previdência oficial. Mas como a gente também sabe que nem todo mundo é super organizado e tem essa informação fácil aí, para a gente realmente simplificar para você e dar um norte, a gente já está fazendo uma conta aproximada. Então assim, só para dar um exemplo para você, se eu considerar que alguém recebe 13º e teria 10 mil reais de renda mensal, a gente vai ver que nesse caso a pessoa teria recolhido mais ou menos 11.815 reais de previdência oficial. Tá? Então esse valor aparece no simulador. Outra informação que vai ser bem importante você ter na hora de fazer essas contas é ter uma noção de quanto que você teve de outras rendas tributáveis no ano, tá? E aí aqui também é importante fazer uma distinção. Se você ganha, por exemplo, bônus ou PLR da sua empresa, é possível que esse valor já tenha tido uma tributação exclusiva ali na fonte. Se esse foi o caso, ele não vai entrar como um valor de outras rendas tributáveis, tá? Mas dependendo do formato no qual a empresa te paga esse benefício ou esse bônus, pode entrar sim. Então a nossa recomendação sempre vai ser você checar com o RH da sua empresa o que considerar como renda tributável nos valores que você recebeu. O 13º, por exemplo, só para você ter uma ideia, ele já é tributado de forma exclusiva, então ele não entra aqui nessa conta. Agora, alguns outros valores podem sim entrar como renda tributável, como por exemplo, valores que você recebeu de um imóvel que tem um aluguel ali que todo mês pinga para você, comissões da sua empresa, horas extras, férias e assim por diante, tá? O próximo desconto que você tem como considerar é o número de dependentes, e aqui vai entrar quem legalmente é seu dependente, que no geral vão ser cônjuges ou companheiros, ou então filhos de até 21 anos, ou 24 se por acaso eles estiverem cursando ensino superior ou técnico. Pais e avós que também têm uma renda abaixo do limite de isenção, que hoje está em torno de 24 mil reais, também entram. Mas para você tirar a dúvida, eu vou deixar um link aqui para você olhar e ver direitinho que pessoas entram na sua declaração. E saiba também que para cada dependente que estiver entrando na sua declaração, contabiliza um valor de uns R$ 2.275 hoje no ano de 2024 nessa lista de desconto e lembra que você quer que esse desconto seja o maior possível para que você pague menos imposto. E outra coisa boa é que para você e para cada dependente também dá para descontar o que vocês pagaram com educação. Tudo que foi pago de creche, pré-escola, escola normal, né, que seria o fundamental, ensino médio, ensino superior, incluindo pós-graduação, mestrado e doutorado, tudo pode ser contabilizado aí. O único ponto é que essas contribuições elas têm um teto de mais ou menos R$ 3.500 por ano, tanto para você quanto para cada dependente. Mas no nosso simulador, você pode colocar o valor real mesmo que pagou, que a gente vai fazer a conta e te entrega já os valores considerando esse teto, tá? E ó, outro ponto, muita gente pergunta, pô, mas esse desconto aí ele é mensal? Não, ele é anual. Eu sei que escola hoje está bem cara e que é possível que você gaste muito mais do que isso por ano, tá? Só que eu não posso fazer nada, não reclama comigo porque não sou eu que faço as regras, eu só tô aqui te passando como funciona. E a próxima classe de despesa que você consegue jogar nos seus descontos são as despesas médicas. E aqui sim a grande vantagem é que não tem teto. Tudo que você gastou você pode listar lá. Médico, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, exames, etc. Um monte de coisa, tá? Mas um ponto importante que nem todo mundo sabe é que você pode colocar na sua caixinha de descontos aquilo que você pagou de plano de saúde no ano. Se o seu plano tem uma mensalidade alta, só aí o modelo de declaração completo já vai fazer bastante sentido. Ah, e um outro ponto que é óbvio, o que você tiver eventualmente recebido de reembolso do plano, isso você não pode colocar como despesas médicas, tá? Senão acabaria contando em dobro e o pessoal não é bobo, não deixaria que isso passasse batido assim. O próximo campo que a gente tem é um geralzão ali de outras deduções, como pensão, gastos com alimentando, livro caixa, carnê-leão e etc, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhe aqui nesse vídeo para não alongar, mas se por acaso você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vem aqui e responde para você. E agora sim, para completar, você pode incluir na sua caixinha de descontos tudo que investiu num plano de previdência complementar ao longo daquele ano. E aqui pode ser aplicações num plano de PGBL, por exemplo, ou até mesmo num fundo de pensão, como da empresa onde você trabalha, tá? E é bem importante deixar claro que aqui só vai poder entrar de desconto valores de até 12% da sua renda tributável naquele ano. Mais do que isso, se você colocou num plano de previdência complementar, você está jogando dinheiro no lixo. É muito comum, por exemplo, que quem trabalha como CLT entre no plano da empresa e já vai ter ali, por exemplo, 5, 6% no ano investido naquele plano.
Se esse for o seu caso, ainda tem espaço, uma gordurinha ali para chegar nos 12% e diminuir o quanto você paga de imposto. E outra vantagem é que é muito comum que no plano da empresa, para cada R$1 que você coloca, a empresa coloca mais R$1,50 ou até mesmo R$2. Nesse cenário faz muito sentido aderir ao plano. É uma rentabilidade excelente logo de cara ali, praticamente sem risco. Você acaba só perdendo um pouco de flexibilidade, porque normalmente esses valores precisam ficar investidos por um bom tempo e você não consegue sacar exatamente. Você acaba recebendo ele como uma renda, mas por ter um benefício de uma rentabilidade tão boa, vale sim a pena. E agora que a gente já explicou bem o que entra em cada campo, a gente agora vai preencher aqui dados de um primeiro perfil. Então beleza, vamos para o simulador. Essa nossa primeira cliente, ela está hoje declarando seu imposto no regime simplificado, tá? E ela tem ali de renda bruta tributável uns R$10.000 por mês, tá? Ela não tem nenhuma outra renda tributável e não tem gastos com dependentes, nem educação, nem despesas médicas. Então a gente vai colocar aqui 0 de dependentes legais, 0 de despesas com instrução, 0 de despesas médicas, 0 de outros gastos dedutíveis e 0 de outras aplicações de PGBL e Previdência, tá? Ou seja, ela não contribui com nenhum plano de Previdência e não tem outras despesas assim. Então, do jeito que tá, de fato, o melhor regime para ela seria mesmo o simplificado. Só que quando a gente coloca esses dados aqui no simulador e coloca calcular, a gente vai ver que se por acaso ela aproveitar anualmente a contribuição máxima do PGBL, o imposto devido dela vai passar de uns R$17.650 para R$15.050. Ou seja, aí ela economiza uns R$2.600 de imposto se ela aproveitar bem o PGBL e fizer essa aplicação máxima de R$14.400 que é possível ela fazer no ano. Claro que para isso valer a pena, ela tem que deixar esse dinheiro investido ali por pelo menos uns 6 anos ou mais, tá? Eu não vou entrar nesse vídeo em detalhe, aqui na nossa playlist a gente tem outros conteúdos explicando da tributação da Previdência. Mas o ponto importante é que para o perfil dela, como não tinha nenhum outro desconto, o simplificado valia mesmo mais a pena. Isso acontece porque o simplificado considera o que está dentro daquela caixa de descontos, que vão considerar 20% da renda bruta dela. Só que isso tem um teto de R$16.750. Como a renda bruta anual dela estava em 120 mil, os 20% passam desse teto, então o desconto ficaria nesses 16.750. Ela não tinha nenhum outro desconto além da Previdência Oficial, que era mais ou menos 11 mil e pouco de INSS. Por isso, os 16 mil valiam mais a pena. Só que agora, se ela investir mais 14.400 em um PGBL, o desconto dela no completo vai passar para mais de 25 mil. E aí sim, agora eu estou explicando aqui de maneira mais rápida, mas vai valer a pena, e no simulador a gente consegue explicar isso com muito mais calma. Agora vamos lá, fazer um segundo perfil. Eu estou falando de um concursado que ganha R$6.000 por mês e tem 2 dependentes. Então vou colocar aqui, recebe 13º, R$6.000 e tem 2 dependentes, tá? Declara hoje já no regime completo, contribui com Previdência Oficial e não tem nenhum valor de outras rendas. Esse servidor, ele não teve nenhum outro gasto com despesas médicas, não teve gastos com outras despesas dedutíveis e ele investiu R$2.400 por ano já em um plano de previdência. E ele também não teve nenhum gasto de educação com nenhum de seus dependentes. Então vamos colocar aqui esses valores, tá? E 2.400 de PGBL. Vou colocar aqui em calcular. Perfeito. Colocando os dados aqui no simulador, a gente vê que ainda que ele já tenha aplicado R$2.400 em previdência, o teto possível seria ainda maior, ou seja, ali na faixa de 8.640, tá? Se esse servidor tiver o conforto financeiro para separar esse valor para o seu futuro anualmente, ele ia reduzir uns R$1.200 de imposto devido. Esse valor, inclusive, poderia entrar como restituição no ano seguinte, se por acaso o que ele tem de imposto retido na fonte for um valor mais alto, tá? Então aqui você consegue ver todos os detalhes. Economizaria R$1.500 mais ou menos de imposto e a comparação aqui do simplificado versus o completo. No modelo simplificado seria R$5.099, né? No completo, com o que ele já está fazendo de PGBL, R$4.792, e se ele aproveitar ao máximo o benefício, seria R$3.362, tá? Então, mais uma vez, fez sentido fazer um PGBL. E agora, para concluir, a gente tem um terceiro perfil. Esse cara é um médico que trabalha como PJ e ganha 60 mil por mês.
Só que esse valor entra na conta dele, pessoa física, como distribuição de lucro da sua empresa. Então, de renda tributável mesmo, ele só vai ter um prolabore de um salário mínimo. E o ponto principal, para esse perfil, mesmo tendo dependentes, despesas médicas e etc., o valor de imposto já é zero. Não tem como baixar disso. Isso acontece porque mesmo tendo uma renda mais alta, a gente só deve considerar a parte tributável como base. E de verdade, eu já atendi profissionais liberais que pagavam PGBL porque eles leram aí em algum lugar que para quem tem renda alta faz sentido o PGBL. Só que eles não sabiam exatamente que na prática eles estavam só aumentando quanto pagavam de imposto devido lá no momento do resgate, ao invés de reduzir. Claro que se é um médico que tem, sei lá, 3, 4 vínculos CLT e uma renda tributável mais alta, aí tudo bem, vai fazer sentido esse planejamento. Então assim, só para mostrar para vocês, tá? Independente se ele recebe ou não 13º, tem uma renda ali de um salário mínimo, né? E não tem outras rendas tributáveis, e declara o imposto simplificado e contribui com o INSS. Vamos colocar que gastou 5 mil com instrução, 5 mil de despesas médicas, né? Gastos dedutíveis zero de PGBL. A gente vai ver aqui que o simulador devolve que vai valer a pena o modelo simplificado, porque o imposto já seria zerado em qualquer um desses cenários. Agora, óbvio, suponha que esse médico com uma renda alta, ele tem também ali alguns imóveis alugados, né? Então, vamos voltar aqui, ó, vamos recalcular, desculpa, e colocar que ele tem, por exemplo, de outras despesas anuais. Vamos supor que ele tem um aluguel de 10 mil reais que ele recebe, tá? 10 mil reais que recebe por mês, ele tem 120 mil no ano, ele tem 120 mil no ano de renda tributável. Aí sim, se eu recalcular, vai fazer sentido ele fazer um desconto completo. Aí é diferente, porque a renda do aluguel dele foi uma renda tributável. Mas do jeito que estava, considerando só o prolabore, faz o desconto simplificado mesmo, tá? E basicamente é por isso que a gente quis fazer esse simulador bastante completo, tá? E modéstia à parte, é o simulador mais completo que a gente encontrou na internet. A gente leva em consideração tudo. A gente já viu muito simulador que você coloca lá o quanto investe em previdência complementar e ele devolve o quanto reduziria de imposto. O problema é que essa conta passa por cima de várias informações que podem mudar completamente o jogo. Claro que o ideal é sempre a gente conseguir sentar com você para poder te dar uma orientada. Aqui na NordWealth, por exemplo, a gente faz isso e considera todos os fatores no seu planejamento. Mas o nosso serviço ele só está disponível para quem tem um patrimônio financeiro acima de R$1 milhão. Se por acaso você se encaixa nesse padrão, vai ser um prazer e a gente vai estar totalmente à disposição para conversar com você. Inclusive, a gente pode colocar um QR Code aqui na tela para você marcar uma conversa com o nosso time, não só para conversar sobre previdência, mas também para a gente fazer uma avaliação da sua carteira como um todo, ver se todos os seus investimentos e estratégias estão fazendo sentido e conversando com seus objetivos, momento de vida e o cenário atual. O que acontece? Quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente tem que entender exatamente quais classes de ativo compõem essa carteira de investimentos. E uma observação importante, PGBL ou Previdência Complementar não é uma classe de ativo. Eu consigo contratar um PGBL de um fundo multimercado, um PGBL de um fundo de ações, um PGBL de um fundo renda fixa. Então, na conversa que você eventualmente agendar com o nosso time de Wealth, claro que a gente vai mencionar sobre os valores que podem ser colocados em previdência, mas além disso, a gente também vai ver se a sua carteira e as classes de ativo da sua carteira estão fazendo sentido para o momento atual. Será que você tem muita bolsa e está na hora de comprar bolsa? Será que você tem muita renda fixa pré-fixada e está na hora de comprar renda fixa pré-fixada? Tá? Então o que a gente costuma dizer é que previdência ele é um veículo, mas dentro de previdência você consegue comprar qualquer tipo de fundo. Muitas vezes a gente vê a pessoa executando a estratégia de previdência em uma classe de ativo que não faz sentido. Então, de maneira geral, vai ser muito, muito valioso para você marcar uma conversa sem compromisso com o nosso time e fazer essa avaliação de carteira. E mesmo para quem não tem esse patrimônio, a gente quis chegar o mais perto possível dessa experiência mesmo de sentar junto e avaliar o seu cenário. Por isso que no nosso simulador você também tem aí a entrevista por vídeo, que é um vídeo quiz. Você vai ter as perguntas e vai ver as respostas e a gente te orienta direitinho como responder. Esse vídeo complementa o nosso vídeo quiz. Além disso tudo, também tem uma outra observação que eu acho importante de fazer. Muita gente chega no final do ano, faz essa conta de quanto poderia colocar em previdência e faz um aporte de uma vez só. Mas se você segue todo o time da Nord aqui nas redes sociais, no YouTube e Instagram e etc., com certeza você também já ouviu falar sobre o quão benéfico é poder se aproveitar dos preços médios.
Então, em vez de você fazer um aporte uma vez só em dezembro, a gente recomenda que seria legal você ter uma noção de quanto que vai investir em previdência complementar num determinado ano, por exemplo, em torno de R$ 24.000, então quebrar esse valor mensalmente e fazer uns aportes com um pouquinho abaixo de R$ 2.000 a cada mês ao longo do ano. Aí quando chegar em dezembro, você só calcula o que ficou faltando, vamos supor que você investiu 23.500 e o ideal seria 25.000. E aí você faz a diferença desses 1.500 aí, que seria um valor menor, só no final do ano, tá? Em vez de ficar no final do ano comprar a cota de uma vez só. E novamente, tá? Tem bastante coisa que a gente pode falar quando o assunto é planejamento de aposentadoria e tributário. E a gente sempre vai trazer conteúdos aqui desses temas usando a mesma metodologia. Explicar os conceitos por trás, mas focar também em casos mais claros e concretos para exemplificar os benefícios possíveis. E aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar um link para você conseguir acessar esse simulador que eu usei, que a gente construiu para vocês, tá? E agora na tela a gente também vai colocar um QR Code para você, se por acaso estiver assistindo na TV, você consegue já escanear com seu celular esse código e receber no seu e-mail um link para o simulador. E eu te agradeço muito pelo tempo dedicado aqui para me ouvir e eu também espero que você tenha achado esse conteúdo valioso, tá? Ficaria muito feliz se realmente tudo que eu trouxe para você pudesse te ajudar no seu planejamento. E lembra também de se inscrever aqui no canal da Nord. E pode colocar nos comentários alguma dúvida que você eventualmente teve e não foi endereçada aqui nesse conteúdo. Um abraço e até a próxima!